Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Deep Dive Edu. Hoje vamos explorar um tema que pode mudar a forma como vocês enxergam o mundo, a análise dos argumentos e a atitude filosófica. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar com os amigos. E claro, todos os links dos materiais complementares estão aqui na descrição para vocês se aprofundarem ainda mais. Agora, bora filosofar! Vocês já pararam para pensar por que algumas ideias nos convencem e outras não? Por que alguns discursos fazem sentido e outros parecem apenas enrolação? A resposta para isso está na lógica e na argumentação, dois pilares fundamentais do pensamento filosófico. E acreditem, até mesmo Aristóteles, há mais de 2000 anos, já estava debruçado sobre essas questões. A palavra lógica vem do grego logos, que pode ser traduzido como razão, discurso ou pensamento organizado. Ou seja, a lógica nada mais é do que a ciência que estuda a forma correta de pensar e argumentar. Mas como sabemos se um argumento é válido? Aí entra o nosso protagonista de hoje, o silogismo. O termo silogismo também vem do grego silogismos, que significa conexão de raciocínios. Basicamente, um silogismo é uma estrutura lógica composta por 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão. Quer um exemplo clássico? Vamos lá. Premissa 1. Todos os homens são mortais. Premissa 2. Sócrates é um homem. Conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um exemplo de silogismo válido. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira, mas nem sempre os argumentos seguem essa estrutura perfeita. Às vezes, as conclusões são precipitadas ou distorcidas, e é aí que surgem os argumentos inválidos. Um exemplo comum de erro lógico está nos chamados raciocínios inválidos. Olha só esse. Premissa 1. Todos os leões são mamíferos. Premissa 2. Alguns animais são leões. Conclusão. Logo, todos os animais são mamíferos. Parece lógico, não é? Mas, na verdade, essa conclusão é falsa. Afinal, nem todos os animais são mamíferos. Esse é um erro de generalização, um exemplo de falácia lógica. Falácias são argumentos enganosos que podem até parecer convincentes, mas não são válidos. Vamos falar de mais alguns tipos de raciocínio? Além da dedução, que vimos nos silogismos, temos também a indução, a dedução, a abdução e a analogia. A indução é quando usamos observações repetidas para chegar a uma conclusão geral. Tipo, todas as manhãs o sol nasce no leste? Logo, amanhã o sol nascerá no leste? A dedução é um processo de raciocínio lógico que consiste em chegar a uma conclusão a partir de um conjunto de premissas. Pode também significar a subtração de uma parte de um total. A palavra dedução tem origem no latim deductione, que significa conduzir ou extrair. Para entender melhor como é o método dedutivo, veja este exemplo. Todo vertebrado tem vértebras. Todos os gatos são vertebrados. Logo, todos os gatos têm vértebras. Já a abdução é um tipo de raciocínio investigativo muito usado na ciência e até por detetives. Um bom exemplo disso é quando um médico analisa sintomas para descobrir uma doença. Por fim, temos a analogia, que usamos para comparar situações e explicar conceitos. Quer um exemplo? O cérebro humano funciona como um computador processando informações e armazenando memórias. Por fim, a analogia é o método que compara 2 coisas diferentes, mas que possuem características em comum. Essa comparação ajuda a explicar uma ideia, tornando o conceito mais claro ou fácil de imaginar. Por exemplo, o amor é como um fogo, pode aquecer e iluminar, mas também pode queimar. Agora, vamos falar de um detalhe muito importante. A falácia não é uma mentira, mas sim um erro no raciocínio. Quer ver um exemplo clássico? Apelo à ignorância. Ninguém conseguiu provar que fantasmas não existem, logo eles devem existir. Esse argumento joga com a falta de evidência e não com a lógica.
Outro exemplo comum é o ataque pessoal chamado de argumentum ad hominem. Ao invés de refutar a ideia de alguém, ataca-se a pessoa. Tipo, não vou acreditar no que ele disse porque ele já errou antes. Mas errar uma vez não significa que a pessoa errará sempre, certo? E que tal o falso dilema? Esse ocorre quando nos fazem acreditar que só existem duas opções, quando na verdade há várias possibilidades. Por exemplo, ou você concorda comigo ou está contra mim? Ora, e se a pessoa tiver uma terceira opinião? Com esta pergunta, vou dar um tempo para você refletir e aproveito para lembrá-lo de se inscrever no Deep Dive Edu. Isso é muito importante para continuarmos a espalhar o conhecimento. Ajude-nos, curta, comente e compartilhe nossos conteúdos. E não deixe de acessar na descrição do vídeo os links dos materiais de estudo para você aprofundar no tema deste Deep Dive. Voltando! Agora que já entendemos melhor como funcionam os argumentos, vamos pensar na nossa vida cotidiana. Será que tomamos decisões baseadas em argumentos lógicos? Ou somos influenciados por discursos persuasivos sem perceber? A publicidade, por exemplo, usa estratégias para convencer as pessoas a comprarem produtos, muitas vezes sem necessidade real? Um anúncio pode dizer: todos estão comprando esse celular novo, então ele deve ser o melhor. Mas será que é mesmo? Esse tipo de apelo ao povo é uma falácia bem comum. A análise crítica dos argumentos nos ajuda a enxergar além das aparências e a tomar decisões mais conscientes. Então, da próxima vez que ouvirem um discurso, seja na TV, em uma propaganda, em um discurso político ou até em uma conversa entre amigos, parem e pensem: quais são as premissas? A conclusão faz sentido? Há alguma falácia escondida aí? E assim chegamos ao fim do nosso Deep Dive de hoje. Espero que essa conversa tenha despertado a curiosidade de vocês sobre o poder da argumentação e o pensamento lógico. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este episódio com os amigos. E claro, acessem os links na descrição para aprofundar seus estudos com materiais incríveis. O conhecimento sempre deve ser compartilhado. Até a próxima e continuem filosofando.